Sejam bem-vindos ao Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias de amor, superação e muito aprendizado. A nossa convidada de hoje, ela é mamãe do José Augusto. Quando ele tinha por volta dos 2 anos, ela percebeu alguns comportamentos diferentes nele e depois de muitos exames e consultas, ele foi diagnosticado com autismo. Fique até o final desse vídeo, porque você vai aprender muito com essa mamãe maravilhosa que inspira muitas mães e vai ver como ela passou por muitos desafios com muita sabedoria. Mari, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito estar aqui hoje para a gente conhecer mais da sua história. Me inspiro com a sua história, te acompanho nas redes sociais. E me conta como que foi que você descobriu esse comportamento no José Augusto, quando e como foi? Bom, eu que agradeço o convite, eu fiquei super lisonjeada quando você falou, porque eu também admiro o seu trabalho. Obrigada. E para mim é uma honra. Bom, na verdade, o primeiro sintoma, assim, a primeira característica que eu percebi foi o atraso da fala. Mas eu jamais imaginei que poderia ser autismo. Sim. Eu imaginava que, como a grande maioria das mães imagina, que é só porque ele ficava só comigo e que ele é filho único, que a gente faz tudo que a criança quer. E na verdade não é, né? A criança, ela se desenvolve sozinha, ela começa a imitar. O cérebro é formado para isso. Mas um dos sintomas seria a fala, do autismo também. A fala. Mas às vezes a criança pode não ter atraso de fala, mas ela tem um atraso na comunicação. A criança repete as falas do desenho da Peppa inteiro, mas a hora que você fala assim, como você chama? Ele não te responde. A comunicação no geral, né? A comunicação, o apontar, não só a comunicação verbal, a não verbal. O olhar, por exemplo, eu falo, olha mamãe, e volto o olhar para você, que é a atenção compartilhada. É o apontar o que ele quer e olhar para mim para pedir. Essa coisa bem sutil. E é bem individual, por exemplo, você sentiu na fala dele, mas... É bem individual esses sintomas, né? Geralmente, essas características, né? Geralmente, quando a mãe tem um filho típico ou convive muito com crianças, ela percebe rapidamente. Como eu não tinha convívio com nenhuma criança, com criança pequena, com criança da mesma idade, então eu demorei para perceber. Sim. Mas geralmente quando a mãe já tem um filho e tem um segundo filho autista, é muito mais rápido, porque ela lembra do outro. Um amigo, alguém da família. Né? Essa interação que não acontece com a criança autista. E como que foi essa percepção sua? Era mais sua ou os familiares, os amigos também te falavam algo assim? Não, foi assim. Aí eu percebi que ele não falava e levei ele numa fono e ela falou assim pra mim, pode ser sim, só um atraso de fala, até um autismo. Na hora, eu quase desmaiei. Eu pensei, né? Eu falei, gente, que é isso, essa louca? Porque a gente tem aquela visão do autista lá no cantinho, batendo a mãozinha, se debatendo, gritando. E na verdade não é mais isso. Sim. Desde alguns anos atrás mudou. Hoje é o transtorno do espectro do autismo. É como se fosse uma paleta de cores. Então, do branco ao preto aparecem muitos sintomas. Sim. E aí, mas eu falo que é uma semente, né? Então, quando planta uma semente no coração... Ela colocou essa sementinha aí, E aí, eu vivi os piores anos da minha vida, os piores meses, porque eu comecei a ler sobre, ver vídeos, e aí você começa a olhar, e aí a criança faz uma coisa, você fala, lá, não é autismo. Aí, de repente, ele fazia uma coisa, eu falava, nossa, olha isso. Isso estava escrito como autismo. Isso daí é do autismo. E a gente vai vivendo, porque quando a gente... tem a suspeita, a gente vive... A primeira fase é da negação, de achar que não é, de tentar se convencer que não é. E as pessoas ao meu redor, todas falavam, você é louca, ele é normal, olha lá. E as pessoas viam alguma coisa, porque a criança não precisa ter todas as características. Né? E acaba que a criança, o autista, ele também aprende. Então a gente ensinava, bate palminha. Ele batia. Então, assim, são coisas que as pessoas... E quem tá de fora, que vê a criança muito pouco... em cenas, né, separadas, exatamente. Né? É muito mais difícil. Entendi. E aí, por exemplo, quando você foi nessa médica, depois você começou a perceber isso, a estudar, quando você se aprofundou para falar, não, realmente tem o autismo, você levou em vários médicos, como foi essa busca?
Olha, o grande problema do autismo hoje, que eu acredito, é a falta de profissionais especializados. Tanto profissionais terapeutas, como profissionais médicos e pediatras que falam. E aí, o que acontecia? A grande maioria, principalmente aqui na região, Sim. eles falam, não é, ele não tem nada. Então eu levei... É que é difícil de dar esse diagnóstico, assim, porque principalmente quando é pequeno. Que é pequeno. Só que é quando é pequeno que tem que ser dado o diagnóstico, porque o cérebro da criança é como se ele fosse molinho. Então, conforme você vai estimulando da forma correta, ensinando da forma correta, esse cérebro, ele se reprograma, absorve. Ele se molda. E aí você consegue fazer com que o comportamento, as habilidades sejam muito próximas do típico. Sim. Porque o normal não existe, né? Sim. O normal, existe o típico, que é o que faz o que a maioria faz, e o atípico, que é o que faz o que a minoria faz. E quanto tempo demorou, mais ou menos, até você ter essa sementinha plantada, até você... 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então foi primeiro essa fase de negação, essa pesquisa. Aí eu ficava assim, 1 mês que eu falava, não é autismo, isso não é. E aí de repente eu abri o celular, um vídeo de autismo. Eu falava, ai meu Deus, aí eu assistia. Aí eu chorava, até que... E eu levei em vários, como eu te falei, eu levei em vários médicos especialistas, né? Então, levarem um neuropediatra não é o suficiente. Você tem que olhar se ele tem experiência com o autismo. Sim. E aí eles falavam que não, que era só atraso de linguagem. E era só atraso de fala. Até que eu coloquei ele numa escolinha, eu morava em Iturama na época. E lá na escola, a professora falou pra mim, eu percebi que só ele usava fralda, com 3 anos e meio, 3 anos e 5 meses. Ou seja, você teve essa percepção. Eu falei, gente, só ele usa fralda. E aí a professora, e eu comecei a perguntar, que eu sempre fui, assim, igual eu falei, plantou a semente. Então você tem um alerta. Tem coisas que incomoda, que você fala, gente, mas isso não tá certo, sabe? Esse comportamento não é... Eu nunca vi nenhuma criança fazendo isso. Aí ele vai na escolinha, você começa a ver as outras crianças. E né? assim, e graças a Deus, eu encontrei essa professora, porque a maioria dos professores tem medo, às vezes. De falar pra mãe, os pais falam família. assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas assim, não é que tá tudo bem, que tá fazendo tudo. A criança não tá. É porque ela, às vezes, tá quieta. E essa professora que te alertou. Aí ela falou assim, olha, ele tem uma dificuldade muito grande de coordenação motora. Ele não fala. Aí eu falava assim, leva ele no banheiro com as outras crianças. Ela falava, Mariane, eu levo, mas ele é como se ele não estivesse vendo nada. E aí foi quando eu falei, não. Agora eu vou levar numa médica que é especialista, que sabe do assunto, porque ele é autista. Sim. Foi quando, assim, eu já tinha certeza. Então eu vivi a fase da negação e o luto de sofrer por ser autismo junto, antes do diagnóstico. Sim. E aí a gente recebeu o diagnóstico com 3 anos e 5 meses. E aí eu lembro certinho que o meu marido falou assim, tem chance da gente chegar aqui com ele com 5 anos, 6... Falar que não é. E falar que não é. Ela falou assim, tem, se eu errei. Porque erros acontecem. Mas ele é autista. E aí eu falei assim pra ela, então eu vou pegar esse laudo, eu vou esconder de todo mundo, porque eu não quero rotular o meu filho. Ela falou assim, faz isso. Sai daqui da minha sala e rasga. Finge que essa consulta nunca aconteceu. Mas você vai se arrepender. Aí ela falou assim, você tem que tratar o seu filho. E aí, nesse dia, foi como se eu tivesse, assim, me libertado. Foi como se eu tivesse tirado uma roupa, uma máscara pesada que eu carregava. De negação, de tudo que você fardo, porque a gente... eu vivia tentando esconder, né? E eu tentava esconder das pessoas os comportamentos. Eu falava, não, mas eu respondia por ele, eu fazia por ele. E eu tirava dele a oportunidade de aprender. Sim. E aí, nesse dia, foi quando eu falei assim, não, agora eu vou mudar. Agora, já que ele é autista, já que não tem jeito mais, não tem mais como eu negar. E foi quando eu comecei a estudar, eu sozinha. E aí, como eu morava numa cidade que não tinha muitos recursos, né? Sim. Eu comecei a estudar e eu a estimular ele. Ele fazia terapias. Hoje, eu vejo que até piorou, porque quando o profissional não sabe tratar o autismo, é melhor você nem levar. Porque eu já levei em fono que colocava desenho pra ele assistir. E aí você pesquisando, você estudando, você... Só que eu só consegui descobrir isso porque eu comecei a estudar. Então, isso que eu ia te falar, você começa a ser mais criteriosa, né? Entender mais, né? E o que mudou na rotina da sua família? A partir do momento, tá bom, o José é autista. O que mudou na rotina da sua família? Tudo. Porque quando... o autismo, na verdade...
ele é um atraso de desenvolvimento. Sim. Então, a gente tem várias habilidades no cérebro. Habilidade social, habilidade motora, habilidade de comunicação. E aí, essa criança, ela tem pequenos atrasos em várias áreas ou grandes atrasos em algumas. E aí, quando você junta esses atrasos, dá o autismo. E aí, todas as oportunidades que eu tinha, eu estimulava ele o tempo todo. Então, eu ficava... por exemplo, ele queria água. E aí, uma característica muito evidente do autismo é fazer a mão de instrumento. Então, ele pegava a minha mão e colocava onde ele quer. E quem vê de fora pensa que ele está se comunicando, mas não, ele está me fazendo de instrumento. E aí eu pegava a mãozinha dele, o dedinho e falava, água! Você quer água! E apontava. E aí ele aprendeu a apontar. Até ele começar a apontar. Aí ele apontou, então agora ele tinha que verbalizar alguma coisa. Então você fez todo esse processo com ele para ele aprender. Até esse processo, foi sozinha, assim. Então, de estudar, de fazer cursos. E aí a gente foi desenvolvendo. E me fala um pouco do José, como que é a personalidade dele, assim? Ele é uma graça. Hoje, assim, o José Augusto chegou num ponto que ele tem poucos atrasos comparado com os pares. Ele já fala, ele se comunica muito bem, assim, ele sabe expressar o que ele quer, ele já está na última fase do comportamento verbal, que é relatar eventos passados. E ele é muito carinhoso. Ele é extremamente carinhoso, ele ama crianças, ama pessoas, ele é uma graça, só que ele também é meio genioso, acho que ele é meio bravo igual a mamãe. Ele tem uma personalidade bem forte, assim. O que mudou na Mariana depois de ser mãe do José? Tudo. Não, eu falo que existem duas mudanças, né? Quando a gente vira mãe, que eu acho que eu não mudei muito, e quando eu descobri o autismo. O autismo me fez ser um ser humano de verdade. Porque antes eu acho que eu não conseguia enxergar a humanidade nas pessoas de verdade, assim. Sim. Eu acho que a gente começa a valorizar pequenas coisas. Você começa a ser mãe perfeita e tudo perfeito. E a gente começa a ver o valor de coisas que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar. Um olhar, uma palavra, um abraço, uma comunicação não verbal, que eu nem sabia que existia, porque tudo é muito automático. Sim. E quando o autismo chegou, eu comecei a ver além. Eu comecei a ver o que ninguém parava para ver. Comecei a valorizar, ver que assim, não adiantava eu ter bens materiais, eu tinha que investir o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida ali no meu filho. E o autismo, assim, hoje eu paro e olho todo mundo como ser humano. E eu sempre penso, será que era assim que eu gostaria que tratassem o meu filho? Só que antes de eu ter o diagnóstico, eu acho que a maternidade sozinha não tinha feito isso comigo. Sim. Essa parte humana, assim, não. Acho que o José Augusto eu sou uma nova pessoa. Quem me conheceu antes, hoje não me conhece mais. Nossa, que forte. E qual mensagem, Mari, assim, depois de tudo isso que você passou, de todos esses desafios, experiências, que mensagem você poderia deixar para as famílias que querem ter filhos ou os que têm filhos? Qual mensagem você poderia deixar para essas famílias? Nossa, eu diria que decidir ter filho é um passo muito importante e que é para as pessoas sempre lembrar que essa criança que está vindo no mundo não fez nenhum compromisso com você. Que o seu filho, o único compromisso que a gente tem que ter com os nossos filhos é de amar incondicionalmente, independente de quem vir. Porque a gente cria expectativas demais para eles. A gente sonha que vai ser médico, a gente sonha isso, sonha aquilo, e a gente tem que sonhar só que eles sejam felizes, que eles sejam o melhor que eles puderem ser. E essa maternidade leve, sem aquela expectativa, sem aquela cobrança, faz toda a diferença e faz tudo valer a pena. É isso que eu penso. E a mensagem que eu gostaria de deixar para pessoas que têm suspeita, que se você conhece alguém que você percebe no seu sobrinho, no filho de um amigo, que aquele comportamento não está adequado, que essa criança já tinha que estar falando, é que você fale, porque quanto antes, melhor. Assim, ao contrário, é claro que sempre é possível, mas assim, quanto menor a criança for, mais
tem o que ser feito. Então, assim, que não fechar os olhos. Não fechar né? os olhos. E assim, muitas pessoas talvez viam as coisas que eu apontava e falavam assim, não, mas não é assim, para não me deixar triste. Sim. E hoje eu vejo que essas pessoas acabaram, assim, postergando uma coisa que era para ter acontecido antes. E você é antes. exatamente grata àquela que te plantou a sementinha, aquela Falou, que te falou, olha, né? tem Hoje alguma são coisa elas errada. que te marcaram, né? Meu Deus, que história! Dá pra ver, assim, realmente, no brilho do seu olhar, assim, tudo isso que você vive de verdade. Você fala com um brilho nos olhos. Eu tenho certeza que você renasceu. Renasci. Né? Você renasceu e a sua história, eu tenho certeza que muda a chave de muitas pessoas, assim, ao conhecê-la mais, como mudou. Me muda, só de estar conversando com você. Ai, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês também. Espero que vocês tenham gostado. Não tem como não gostar, né, da Mari. Acompanha ela nas redes sociais. Ela posta muitos conteúdos sobre o autismo, sobre família. Então eu tenho certeza que no dia a dia você também vai aprender muito com ela. Obrigada mesmo por você ter ficado até o final. Acompanhe as nossas redes sociais. Coloca o sininho aí no YouTube para você sempre ficar por dentro de todas as histórias que a gente vai contar. Muito obrigada!